Louvado seja nosso Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja o seu divino Espírito Santo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a depender do horário que você estará vendo esse vídeo. Desejo muito que Deus abençoe grandemente a sua vida. O Evangelho de hoje, quinta-feira, dia 2 de março de 2023, se encontra em Mateus capítulo 7, versículo de 7 a 12, na nossa liturgia diária. Jesus diz assim: Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Porque todo aquele que pede recebe, quem busca acha, a quem bate se abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir um pão? E se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, o Evangelho de hoje traz uma mensagem muito importante para nós. Nós temos um Deus que é Pai. É interessante dizer uma coisa: quando somos criança, a gente quer muita coisa, né? A gente entra no mercado, faz birra, quer viu um salgadinho, um bolo, uma bolacha, um doce, e briga querendo aquilo, e nosso pai e nossa mãe sempre nos puxam e não aceita, porque eles sabem que aquele alimento não convém naquele momento, não é algo saudável, não vai ser bom para a nossa saúde. Deus é assim conosco. Nós podemos e devemos pedir as coisas a Deus como um filho que pede a seu pai. Mas também devemos ter a plena consciência e a plena razão de entender que Deus nos conhece, nos ama, e Ele é nosso Pai. Em Cristo Jesus, todos somos filhos de Deus. Então, Ele sabe o que é melhor para nós. Cristo fala: batei e a porta será aberta, buscai e acharei. Aquilo que nós desejamos muitas vezes não é do desejo de Deus, porque Deus é bom. Nós, devido ao pecado original, o pecado de Adão e Eva, nós somos mal por natureza. Fomos criados e Deus viu que era bom. Porém, pelo pecado, nos tornamos maus. Tão verdade é essa que Chesterton já dizia. Chesterton, que foi um pensador católico, já dizia que é muito comum você ver uma criança pura, sem ter tido nenhuma negatividade em casa, nenhuma má influência, às vezes, do nada, enforcar um animalzinho de estimação, bater em um bichinho. Isso prova que, de fato, confirma que Jesus diz aqui: vós sois maus. E vocês, ainda sendo maus, vocês cuidam bem dos seus filhos. Quanto mais o Pai, Deus, que é bom. Deus sabe perfeitamente o que é o melhor para nós. E muitas vezes nós não entendemos aquilo que Deus está fazendo. E muitas vezes cobramos Deus. O que Jesus nos diz aqui é que devemos ter uma relação com Deus de pai com filho. Um filho que obedece, que respeita e que ama o seu pai. E principalmente, um filho que trata Deus como pai. Deus como seu Senhor, como Deus. Não como o seu criado, não como um banco, como um prestador de serviço, como um curandeiro, e etc, etc. Mas devemos fazer a exemplo da Virgem Maria. Ela que é a figura perfeita de como a igreja deve se comportar. Devemos dizer a Deus: eis-me aqui, faça em mim a tua vontade. Isso é pedir o melhor para Deus, porque isso é pedir a vontade dele
para nós. Entende? Então, se Deus que é bom, Ele é perfeitamente bom. Em Deus só há bondade. Em Deus só há amor. Somente Deus pode dar os melhores presentes para nós. Para Ele dar, nós devemos nos jogar em seus braços. Devemos nos mergulhar no seu amor e aceitar. Porque quando nós colocamos condições, pedidos egoístas, coisas nossas, muitas vezes Deus não fará nada. Não é porque Ele é malvado, é porque aquilo não convém, aquilo não ajudará a nossa santificação, aquilo não ajudará nós a sermos salvos. Lembre-se bem, Deus age sempre em função de nós nos tornarmos seres humanos melhores, pessoas mais santas, pessoas boas, porque é isso que Jesus já nos falou em algumas leituras anteriores. Sede santo como vosso Pai é santo, sede perfeito como vosso Pai é perfeito. O desejo de Deus é que, quando Cristo veio ao mundo, o homem pudesse ser resgatado, ser purificado, ser renovado, e o homem se tornar novamente imagem e semelhança de Deus. Deus se faz homem para que o homem possa se tornar semelhante a Deus. Então, perceba que Deus é bom. Tudo que pedirmos, Deus, se for da vontade dele, Ele nos dará. Uma vez Felipe Aquino falou uma coisa e eu levo isso para o meu coração. Sempre que você for numa capela diante do Santíssimo Sacramento, que ali é o pão vivo descido do céu, não é um símbolo, é o próprio Cristo ali presente, faça um pedido para Deus. Se for da vontade dele, irá acontecer. Irá acontecer. E veja bem que outra coisa que Jesus deixa claro para nós é que devemos fazer para os outros o que queremos que os outros nos façam. Jesus também nesse texto nos dá uma lição de humanidade, uma lição de santificação, de santidade. Porque se queremos coisas boas para nós, devemos desejar para os nossos irmãos também. Ah, Mateus, mas aquela pessoa me persegue, fala mal de mim. Desejo bem para ela. Não fale mal dela, não fofoque sobre ela, não haja com hipocrisia, com mesquinhez, mas deseja tudo de bom para ela. Ah, Mateus, mas é difícil. Mas quem disse que carregar a cruz é fácil? Quando nós entendemos isso e nos santificamos, nós nos tornamos pessoas melhores. Por isso também, deseja sempre o melhor para todos, mesmo para aqueles que são os mais difíceis de conviver, que mais te fazem mal, que mais te perseguem, independente do lugar que você esteja. Deseje o bem para o outro. Uma coisa interessante carregar no coração é: deseje para o outro aquilo que você quer que Deus faça por ti. E você verá muitos milagres acontecendo na tua vida. Porque não tem nada mais belo no mundo do que não guardar mágoa, não guardar rancor. Ter o coração leve. Um coração leve só é leve se ama, se perdoa. Por isso que o coração de Cristo é um coração leve. O fardo de nosso Senhor Jesus Cristo é um fardo leve. O coração de Cristo é um coração puro. E é esse coração que nós devemos buscar. Por isso que possamos nesse momento fazer a seguinte oração: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Que possamos sempre agir com amor, com bondade e desejar o bem para todas as pessoas, mesmo para aquelas que zombam da nossa fé, mesmo aqueles que de maneira errada julgam a nós católicos de idólatras, de maneira errada nos perseguem, falam mal de nós, nos difamam, inventam mentiras contra o Papa, contra a Igreja e espalham por aí. Ame essas pessoas, defenda a fé, mas ame os pecadores. Defenda a fé, mas ame os hipócritas. Que assim seja. Amém.